povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha nós aqui de novo para gravarmos mais um vídeo nesse canal abençoado em Cristo Jesus. Desde já eu peço a sua colaboração, que você dê muito like aí, ó, dê muito joinha, tá bom? Ativa o sininho aí para quando chegar os conteúdos aparecer no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, certo? Deus os abençoe pela colaboração de cada um de vocês e pela ajuda que cada um de vocês está nos dando nesse canal missionário, tá bom? Meus irmãos, hoje eu vim aqui contar o meu testemunho de vida, não o testemunho do mundo, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não quero contar as coisas que fez no mundo, eu quero contar como Cristo chegou até mim, só isso. Para vocês que não me conhecem, irmãos, eu fui muito pobre de Marredesse. Pense em um camarada, pense em uma pobreza eu vivia. Criança foi uma pobreza terrível. O meu pai, por causa de trabalho, teve que viajar para Brasília, e assim ficou eu, minha mãe e os meus irmãos aqui na comunidade de Colinas de Mussum. Esse período foi o pior período da minha vida, tá bom? Lembrando a vocês, nunca fui usuário de drogas, nenhum tipo de droga, nunca fui traficante, e se eu fumei cigarro na vida, fumei um cigarro só, né? Então, minha vida foi mais bebida e prostituição, tá bom? Comecei a beber novo, eu comecei a me prostituir muito novo mesmo. A saber, com 14 anos eu já estava na bagaceira, né? Mas isso não interessa. Meus irmãos, devido a essa pobreza legal, queridos, a pobreza era tão séria que a casa não tinha nem banheiro, queridos. A casa não tinha nem banheiro. A pobreza era muito séria mesmo. A coroa, como a gente chama aqui na Bahia linguagem, né? Minha mãe ficou doente, teve que ir embora. E eu fiquei aqui com meu irmão sozinho nessa casa, né? Ela teve que se tratar, não porque ela era uma mãe ruim, mas ela foi uma mãe super protetora, uma mãe que segurou a barra com a gente, mas a doença veio. E pelo motivo da doença chegar, ela não pôde segurar a barra, ela teve que se cuidar, porque era algo muito sério. E ela foi, né, para a casa da minha avó, a dona Raquel, crente há mais de 30 anos. Dona Raquel está viva, para a glória de Deus. Também uma vozaça, além de cuidar dos filhos, cuidou super bem dos netos. Foi se cuidar e ficou somente aqui eu e mais um irmão, a saber, o finado Pascoal, meu irmão que morreu no carnaval. Nós ficamos aqui. Esse período foi muito difícil, esse período foi ruim, esse período não tinha luz, esse período não tinha fogão, esse período não tinha gás, esse período foi o pior período da minha vida, foi um período de dificuldade. Tive que deixar de estudar para trabalhar carregando compra, né? Aqui na Cesta do Povo, no setor C, tinha que sair nas ruas para pedir comida na porta das pessoas. Foi um período de tribulações, tá bom? Quando eu completei meus 17 anos, eu já não aguentava mais essa vida. Criou uma revolta tão grande na minha cabeça. Eu já não suportava mais. Eu já não queria mais viver essa vida. Meus irmãos, chegou um período que eu passei a ficar 7 dias comendo mamão cozido na lenha, mamão com água e sal e farinha. O negócio era sério. Já cheguei a ficar 13 dias com fome, sabe? 13 dias sem comer nada, só bebendo água. Gente, chegou um tempo que a vizinha, ela ia jogar um feijão que estava praticamente azedo fora, e eu vi esse feijão sendo jogado fora quando eu cheguei, e, cara, eu peguei esse feijão e eu comi esse feijão, né? O negócio estava lá azedo, né? O negócio era sério demais, era tenebroso, essa pobreza era horrível. Quando chegou aos meus 17 anos, eu estava revoltado, eu já não aguentava mais essa vida, e eu queria dar um basta, né? Mas esse basta que eu queria dar na minha vida era um basta trilhando um caminho que não era para eu trilhar. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu deitei em um colchão que eu jogava no chão para dormir, que eu não tinha cama, e eu estava revoltado. Eu tinha tomado café de manhã, eu tinha comido arroz, lembro que fosse hoje um prato de arroz
com as fatias de mortadela por cima, e durante o dia inteiro não tinha comido mais nada, só tinha aquilo para comer e ficar com aquilo na barriga o dia todo. Estava chovendo muito, não deu para eu sair para pedir, não deu para fazer nada, fiquei trancado dentro de casa. Era um tempo de inverno muito pesado, né? A casa com aquelas goteiras terríveis, sem um banheiro, e a janela estava aberta. Eu olhei para o céu e eu comecei a reclamar. Eu falei, não dá mais para mim, amanhã eu vou chamar o traficante, o dono da comunidade, eu vou pedir a ele para vender drogas para ele, né? Estava muito revoltado. Eu me lembro que era quase meia-noite e eu estava ansioso para o dia amanhecer, estava ansioso para a chuva parar, que eu sabia onde o rapaz morava e eu queria pedir para trabalhar para ele. Era fácil entrar nessa vida, como até hoje é fácil. Quando se passou da noite, né? Da noite para a madrugada, lembro como se fosse hoje. Eu deitado, olhando para cima, quando de repente eu percebi algo estranho em mim. Eu percebi que eu já não estava mais deitado, eu percebi que eu estava em pé. Eu percebi que eu já não estava mais no colchão deitado, que eu tinha o costume de dormir, que quando eu era, antes de ser evangélico, eu via muito demônio dentro de casa. Então eu tinha um costume de dormir com medo. Eu dormia com a coberta por cima da cabeça, por causa das coisas que eu já vi. Eu via muita coisa. Agora, depois de evangelho, eu parei de ver muita coisa. Graças a Deus. Até agradeço a Deus isso. Mas antes de ser evangélico, irmão, eu via vulto passando, eu via bicho falando comigo, vulto falando comigo. Eu via nitidamente homem, pequeno, grande, seco, gordo. Eu tinha muita visão antes de ser evangélico. Eu tinha um medo de dormir. Eu achava que a coberta me protegia. Não sei se com você acontece isso. Eu colocava a coberta na cabeça e eu percebi que eu já não estava mais ali. Eu percebi que eu estava em pé. E quando eu olhei para baixo, eu vi o meu corpo lá deitado no colchão. Eu estava em pé. Eu não acredito. Eu sei que tem gente que vai postar no comentário. Eu não acredito. Estou aqui para que você acredite. Eu estou contando o que aconteceu, né? Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu palpite. Eu não estou aqui para forçar ninguém a acreditar no testemunho de vida. Simplesmente estou aqui contando o que aconteceu, como Cristo chegou até mim, né? E eu percebi que eu estava lá, quando de repente alguma coisa me induziu a olhar para cima, na direção da janela, em direção ao céu. Como estava no inverno, o céu já estava fechado, que eu olhei para cima, tinha uma mão entre as nuvens. Não vi o corpo completo, não vi cabeça, não vi perna, não vi nada. Eu só vi essa parte, até essa parte aqui, descendo sobre as nuvens. E descia com um cesto na mão, Ele desceu, chegou perto de mim, do espírito que estava, em pé, porque o corpo estava deitado. Quando chegou até mim, ele disse: André, lembrando a vocês que meu nome não é André Silva, eu uso esse bordão, que todo mundo conhece assim, né? É um nome que todo mundo já chama. Ele disse: André, e eu calado, fiquei olhando para cima. E ele disse: eu te escolhi, André. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Tu és meu, tu és pastor. Cara, e eu estava estarrecido, eu não sabia o que falar. Eu não senti medo, eu não sentia nada, simplesmente olhando. Quando de repente ele desceu aquele cesto até mim. Ele disse: e quando eu olhei para dentro do cesto, eu vi uma criança. E ele perguntou: sabe quem é essa criança, André? Só que minha tia Itana, ela tem uma foto minha quando criança. Muito bonita essa foto, tá bom? Muito bonita essa foto. Aí eu lembrei dessa foto, e eu lembrei até a roupinha da criança que estava ali dentro, era a mesma roupinha da foto, tá bom? Aí eu lembrei, eu disse: essa criança sou eu. E ele disse: pois, desde criança eu te escolhi para uma grande obra. Não tome essa decisão, porque eu tenho uma obra com você. Esse sofrimento todo que você está passando servirá de grande testemunho para os jovens que acham que não tem mais jeito para a sua vida, que acham que a situação que está vivendo hoje é uma situação que vai permanecer, a situação que não vai passar, né? Para muitos jovens que querem tomar decisões erradas, você será o testemunho de vida, que há uma esperança, que há uma saída, que eu sou a saída, eu sou a esperança. Usarei o seu testemunho para mostrar para muita gente que está desesperada,
achando que não tem mais jeito por causa do momento, que eu sou o que sou, que mudo a história do homem, né? E eu não entendia, cara, eu não era crente, cara, eu não era evangélico, eu praticava, meu irmão, se eu for falar para vocês aqui agora, igreja era coisa de maluco para mim. Eu ia para a igreja antigamente, eu dava risada do povo dançando no mistério. Quando eu chegava nas igrejas pentecostais, quando o povo dançando, pulando, eu me acabava, fazia chacota. Então, aquilo ali para mim, eu fiquei, caraca, Deus está falando comigo. Sabe aquele choque que você toma, tipo, caraca, o Deus daqueles crentes, Ele existe, Ele está falando comigo aqui. E eu estava estarrecendo, eu não falava com Ele, simplesmente Ele falava comigo. E Ele disse para mim assim, amanhã, vá no setor I, porque aqui em Mussurunga, para vocês que não conhecem, é dividido por setor, setor A, setor B, setor C, setor D, setor F, setor J, é dividido por setor. Tudo isso que eu vou falar para você é incluído aqui em Mussurunga. E setor H é um setor de Mussurunga também, aqui em Salvador, Bahia. Aí ele disse, procura uma igreja, por nome Igreja Pentecostal Deus e Amor, do setor I, vai lá e procure o pastor Alírio. Gente, eu não sabia o que, eu estava em choque, eu não sabia o que fazer, acredite. Sabe aquele negócio, caraca, Deus está falando comigo, sabe? A gente, hoje eu entendo, né? Porque hoje eu sou evangélico, eu sou um pastor, a gente entende hoje, depois que eu aceitei, que o pastor vem me orientando, que eu vim entender, mas aquilo ali para mim, caraca, o que está acontecendo aqui? Eu lembro como se fosse hoje, ele recolheu o cesto, recolheu a mão, e eu voltei a mim, não consegui dormir mais. Eu fiquei 2 dias sem dormir, se eu não me lembro. Que eu me lembro aqui, né? Eu cheguei à noite do outro dia já e parei debaixo de um poste aqui de frente à casa onde eu moro, que eu moro no mesmo lugar e eu moro de frente à casa de minha mãe, onde foi essa visão, eu moro de frente à casa. E eu estava no poste, assim, parado, pensando, caraca, Deus falou comigo, eu tenho que ir nessa igreja para ver se é verdade. Eu estava pensativo ainda naquilo que aconteceu. Passou a senhora até hoje, ela congrega na igreja Deus e Amor, a dona Raimunda, está viva até hoje, a velhinha dos cabelos brancos, mulher de Deus, mulher fiel a Jesus. Ela passou e ela disse, menino, vamos na igreja comigo? E eu segui ela, disse, vamos. Eu estava pensativo com aquilo, eu falei, vamos para a igreja, né? Quando eu estou indo para a igreja, cara, acredite, eu não acreditei. Eu conheço tudo aqui. Eu pedi a comida, não só eu, como muitos moleques aqui que cresceu comigo. Eu pedi a comida nesse setor todo. A gente conhece tudo aqui é nosso. A gente conhece tudo. Aonde você falar em Mussurunga, a gente conhece. Aí quando eu cheguei no setor I, cara, eu tô no setor I. Pense. E quando eu fui me aproximando da igreja, cara, que eu li a placa da igreja, você não vai acreditar. Igreja Pentecostal Deus e Amor. Lembrando a vocês, eu não sou da Deus e Amor, eu sou da Igreja Apostólica Jeová de Sidiquenu, pastor presidente da igreja, né? Caraca, eu fiquei louco da vida, cara. Eu fiquei louco da vida. Eu disse, eu não estou acreditando nisso, eu não estou acreditando. Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu sentei no banco da igreja, tinha um gordinho pregando. Se você me perguntar, pastor, o irmão pregou o que? Eu não sei. Eu estava em choque. Eu estava ali sentado, eu estava em choque. Eu fiquei com a mão no juízo naquele dia. Aí eu lembro como se fosse hoje. O pregador começou a agradecer. Eu não esqueço disso nunca. O pregador começou a agradecer, dizendo assim mesmo: eu quero agradecer a oportunidade que a irmã Sueli convidou para pregar aqui, e também agradecer a oportunidade ao pastor Alírio por ter aberto essa oportunidade. Quando ele falou pastor Alírio, eu lembrei, cara, daquilo que aconteceu. Gente, sério, gente, foi coisa divina. Eu me lembro que eu caí de joelho, o culto parou, ninguém entendeu nada, sabe? Parou o momento, parou o culto, parou tudo, e ficaram me olhando de joelho, perguntaram o que eu estava sentindo. Eu disse, não, vocês não entendem, Deus falou comigo, mandou vir aqui, e eu quero aceitar Jesus. E não precisaram nem fazer o apelo, eu já estava ali já em choque, de joelho, e aceitei ao Senhor como meu Salvador, né? Eu fico pensando assim, aconteceu como aconteceu na vida de Saulo, né, irmãos? Como aconteceu na vida do próprio Abraão, quando vivia na terra dos seus pais, no meio da idolatria. Deus apareceu para ele. Aconteceu também como Gideão, que estava lá malhando trigo no lagar, que Deus foi até ele, escolheu ele. Então, eu me sinto honrado, e
E foi assim que tudo começou, né? E pastor, esse testemunho aí, eu quero dizer para você, meu filho, que está nessa vida, sabe? Que está passando dificuldades. Tem muitos jovens e muitas jovens passando dificuldades e achando que a prostituição, achando que a bebida, achando que o paredão, achando que se envolvendo no tráfico é o único jeito de mudar a situação que você vive hoje, tá bom? Eu passei dificuldades no meio da minha família, meu pai, não posso falar isso a fundo, né? Ele não marcou presença, isso marcou a minha juventude, isso quase destrói. Eu quero dizer para cada um de vocês, irmãos, para cada um de vocês, ainda há esperança. Não tome decisões precipitadas, não destrua a sua vida porque você passa dificuldade, porque tem muitos jovens hoje que me procuram, muitas jovens hoje que me procuram passando dificuldade com padrastos, com madrastas, sendo maltratados, tentativas de abuso sexual. Não, a solução é entregar a sua vida para Jesus. Quero dizer para cada um de vocês, através desse testemunho, que Jesus, Ele restaurou a minha vida, restaurou minha família, tá bom? Restaurou minha casa, me restaurou de verdade. Hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu sou uma pessoa realizada, porque Cristo Jesus, Ele realizou a minha vida, realizou os seus projetos. Então, através desse testemunho, eu quero profetizar que Deus, Ele não vai deixar você tomar uma decisão precipitada, você destruir a sua vida. O mesmo Deus, jovem, compartilha isso com os jovens, o mesmo Deus que não deixou a revolta destruir a minha vida, é o mesmo Deus que não vai deixar a revolta destruir a sua vida. Jesus te ama, Jesus tem um plano, Jesus quer mudar a sua história. Esse é o meu testemunho e eu quero crer, acreditar aqui que vai servir para mudar muitas vidas. Esse é mais um vídeo do meu canal e a partir dos próximos vídeos, fique ligado, tá vindo novidade, tá vindo coisa top, tá vindo coisa nova, tá vindo coisas do reino, tá bom? Nós vamos falar de coisas do reino. Deus abençoe. Amo a cada um de vocês.